Vamos lá então, vamos seguir. Vamos trazer a próxima pauta aqui para o nosso debate. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, disse que vai apresentar um requerimento para convocar o presidente do Banco Central. Randolph quer que ele preste esclarecimentos sobre a manutenção da Selic à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Manutenção de 13,75%. Vocês acham que é uma situação para uma convocação de Roberto Campos Neto à Comissão de Assuntos Econômicos, Gustavo Segré? Se eu fosse Campos Neto, seria muito feliz da vida. E diria assim, não é uma sugestão para um técnico tão valioso como Campos Neto, mas diria, eu não estou no Banco Central, presidente do Banco Central, para colocar a meta de inflação no eixo? Sim. Não está dizendo? Sim. Então qual é o problema? Estou fazendo bem meu trabalho. Tchau. Opa, Fábio Piperno. É oi ou tchau para você a reação de Campos Neto? Veja, aqui, eu jamais, em momento algum, eu vou defender essa política econômica. Aliás, muita gente no mercado, cada vez mais gente tem feito isso, né? Hoje, inclusive, li um presidente de um fundo internacional dizendo, enfim, classificando o que acontece no Brasil de uma aberração. Então, eu acho uma aberração. Agora, independentemente de eu achar uma aberração que, inclusive, está dando muito prejuízo ao Brasil, eu acho que o Randolph vai jogar para a torcida. Porque, veja, eu acho que as devidas críticas já estão sendo feitas diariamente por praticamente todos os setores, tirando lá os Faria Limers do consenso do Itaim. O resto do país critica. O presidente do Banco Central também já tem dado lá suas explicações inconvincentes para quase todo mundo, mas ele tem falado. Então, o que uma convocação ao Senado poderia acrescentar? Olha só, Alan Gani, você acha que é uma convocação inútil? Não precisa, é inútil, porque ele já se colocou à inteira disposição a ir ao Congresso Nacional, inclusive já foi, ele é super prestativo para falar com entidades, com jornalistas, com parlamentares, já se colocou à disposição inúmeras vezes. Agora, o que me chama a atenção é que a taxa de juros do primeiro governo Lula estava em média ali 18%, a Selic, depois na Dilma 14,25%, no Temer 14,25%, e de repente todo esse alarde de 13,75%, quando há sim, de fato, uma inflação, e não só no Brasil, uma inflação mundial. Então veja o poder aí do PT e das esquerdas pautando essa narrativa e demonizando o presidente do Banco Central como se todos os problemas do não crescimento do Brasil fosse culpa do Banco Central. Quer dizer, o governo não tem culpa nenhuma em não fazer a sua parte fiscal, em não ter um controle das contas públicas. O Banco Central está fazendo o papel dele, fazendo bem, controlando a inflação. Vai cair a taxa de juros no momento certo. E o senador Randolph Rodrigues, ele vem com essa proposta que ainda deve ser apresentada depois de críticas que foram feitas pelas autoridades. Por exemplo, Lula, mesmo à distância, disse que Campos Neto joga contra a economia brasileira. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o Brasil está contratando um problema futuro com a taxa elevada. E até o vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse: não há oposição do governo ao Banco Central nem ao Copom. Agora, a crítica é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. Você acha que não há nenhum tipo de oposição do governo ao Banco Central nos temas de hoje, hein, Gustavo Segré? Tem oposição sim, Evandro, e a oposição é muito clara. Você não acha que é só crítica? Não, não é crítica. Querem mudar, querem pressionar o Banco Central por uma questão simples. Se o Banco Central aceitar diminuir a taxa de juros, no curto prazo vai ter uma expansão monetária. Isso vai gerar um aumento da demanda. E isso aumenta a atividade econômica. Do ponto de vista teórico, isso é válido, mas vai puxar uma inflação para cima, que é o que o Banco Central tem como condição de guardar e prevalecer. Dentro da carta orgânica do Banco Central, e eu recomendaria a essas autoridades do governo a ler, disse: manter o valor intrínseco da moeda. Isso quer dizer que R$100 continuem valendo R$100. Para conseguir isso, precisa uma inflação baixa. E a única maneira, neste momento, tecnicamente, é o que o Banco Central está fazendo. Então, as críticas são porque quer controlar o Banco Central e, pelas normas, não pode. Piperno, o Banco Central está contratando um problema futuro, a exemplo do que disse Haddad? Ele está adiando o retorno a uma situação de normalidade. Porque não faz mais nenhum sentido em adiar um corte dessa. Tecnicamente não tem nenhuma justificativa. Aliás, claro engraçado, que tem, claro que não tem. Imagina que o Brasil realmente é um fenômeno. O Brasil tem a mesma taxa de juros alta, por sinal, para uma inflação de 11 e para uma inflação de 4. Olha que coisa fantástica do ponto de vista, né,
técnica da coisa, das razões que justificariam isso. E outro detalhe, assim, também tem... assim, centenas e centenas de gente muito boa por aí explicando exatamente o fato de que, se a inflação já mostrou que ela está hoje num patamar bem mais baixo, e essa inflação do Brasil, ela é uma inflação que, em parte, veio de fora, foi uma inflação importada, por que manter isso aqui, esse nível? Veja, não caiu de 11, 10, 11, 12 para 4 e pouco agora, por conta exclusivamente da atuação do Banco Central. Muito mais relevante que isso foi redução das cotações de petróleo, de soja, de milho, que são insumos importantes, inclusive para a pecuária. Então, a comida ficou mais barata, a gasolina ficou mais barata, e isso tem zero de interferência da atuação do Banco Central. 5h29, o pessoal da rádio precisa ir para o intervalo, mas a gente espera vocês daqui a pouquinho, como sempre. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. Alan Gani, você discordou de várias coisas sobre a importação de uma inflação, sobre a situação atual, quer dizer, queda no valor dos alimentos, queda no valor dos combustíveis e nada da taxa básica de juros cair. Por que tanto sinal de não com a cabeça enquanto o Piperno falava? Porque essa inflação tem claramente componentes de demanda, ligada a uma demanda reprimida, ligada ainda a questões da pandemia, de uma expansão monetária muito acima do que a economia conseguia absorver. E nesse processo de reabertura, a demanda reprimida, com cheques do governo, com um crédito mais fácil, porque quando reduziram a taxa Selic a 2, você teve essa expansão monetária. Então, empresas também quebraram. Eu tive uma redução da oferta, uma demanda lá em cima. Essa inflação está ligada a isso e basta a gente pegar, por exemplo, os núcleos da inflação, onde a gente pega um índice cheio e refaz alguns cálculos. Então, mede inflação de serviços e bens industriais, inflação sem os preços administrados e os alimentos no domicílio, difusão, que é para ver a porcentagem de itens com variação positiva, quanto está espalhada a inflação. E todas essas medidas, até pouco tempo, Evandro, todas elas estavam muito pressionadas, mostrando que era um caráter de inflação de demanda. O arrefecimento da inflação começa a ocorrer agora, perder força agora. Por isso que a queda na taxa de juros ela deve ocorrer em breve, no segundo semestre, mas não tinha condições de ocorrer antes. Se ocorresse antes, sabe quem é que seria mais prejudicado, Piperno? Seria a população mais pobre, porque a inflação ela é punitiva principalmente para o mais pobre, mais punitiva do que a alta da taxa Selic, até porque a redução da taxa Selic não vai ocorrer uma redução lá no crédito pessoa física, pessoa jurídica, na mesma proporção. Fala, Segrei, depois eu vou passar para o Piperno. É aí que está o ponto. No dia que a taxa de juros Selic baixe, eu vou vamos anotar todos. Quanto é a taxa que cobra para um financiamento de um carro? Quanto é a taxa para o cheque especial? E quanto é a taxa para o cartão de crédito? E depois que diminuiu, um mês depois até, vamos checar se essa queda impactou nessas taxas de preferência. Você vai ver que não. Fala, Piperno. Bom, o impacto vai ser a conta-gotas. Mas, por exemplo, o governo vai... Então, melhor que seja conta-gotas, né, segredo, do que não seja nunca. O governo, por exemplo, vai pagar menos na remuneração de títulos, de precatórios, enfim. Mas é uma outra coisa fundamental, quer dizer, é óbvio que inflação alta, ela penaliza quem está lá embaixo. E, em compensação, essa taxa real de juros que a gente tem hoje, nossa, isso aí é música para os ouvidos também para o pessoal da Faria Lima. Outra coisa, a curva de queda, ela já vem desde o meio do ano passado. Não é que não havia, né, nenhum indicador de queda, que todos os núcleos apresentavam inflação em alta. Não, isso já vem caindo. A inflação de dezembro, ela foi mais ou menos metade do que era a inflação de maio. Ô, Piperno, mas o que alguns economistas alegam é que o Banco Central olha para o futuro e não para o agora ou para trás. Mas é aquela coisa do Charles de Gaulle. O Brasil é um país de futuro e sempre será, né? Ou seja, eles olhavam para o futuro, mas que futuro é esse? Porque o futuro 3 meses à frente ou 6 meses à frente demonstrava a queda. Eu desafio algum economista me apontar que daqui 6 meses há
uma chance de alta, porque todo mundo sabe que no terceiro trimestre o índice anual ele vai subir por conta da deflação do ano passado e depois ele volta a cair. Sabe por que não há uma chance de alta, Piperno? Sabe por quê? Porque a Selic demora 9 meses para fazer efeito lá na frente. E a alta taxa de juros elevada lá atrás está controlando essa inflação, apesar de todas as pressões populistas e desenvolvimentistas que ocorrem por aí. É por isso que essa inflação está cedendo. Né? É justamente porque o Banco Central não cedeu a esse tipo de pressão populista que o governo faz.